Estamos iniciando mais um programa em negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET, por todas as plataformas digitais e também através do Mais 7 IPO, do ecossistema Mais 7 IPO. E o meu convidado de hoje é o médico psiquiatra Dr. Jefferson Escobar. Muito boa noite, seja bem-vindo para o programa em negócio dessa noite. Muito obrigado pelo convite, Jorge. É sempre um prazer estar aqui contigo, conversando, né, falando sobre os problemas da saúde mental que acometem nosso grupo aqui na cidade, né, o grupo de empresários. A gente poder conversar um pouquinho sobre isso é importante, né, Jorge? Eu fico muito feliz porque toda vez que eu preciso falar sobre esse assunto que é extremamente importante, Uhum. e principalmente agora nesse momento que nós estamos vivendo após essa inundação de maio, mas aí eu já quero logo colocar uma coisa para ti, porque eu sei que tu vai conseguir nos ajudar bastante, para quem está inclusive nos ouvindo, muitas boas informações. O cara ser empreendedor já é muito estressante, Uhum, com né? certeza. E mesmo que ele esteja em melhores momentos. Uhum, uhum, Mas aí acontece uma situação como essa, principalmente. uhum. O cara deve entrar numa saranda. E aí, o que a gente pode falar para esse pessoal aí? Pois é. Bom, o importante é que a gente entenda, né, como funciona, né, a nossa psique, né, em casos como esses, né? Então a gente vem vindo de processos extremamente traumáticos, né? Primeiro começamos com a pandemia em 2020, que jamais se esperava, jamais se imaginava que tal evento ocorresse, jamais se imaginava que pudéssemos ficar em quarentena, e se brigou bastante, fizemos os cuidados, surgiu a vacina, surgiu o tratamento, e a gente conseguiu ter uma perspectiva a nível mundial bastante razoável, né? Houve um novo crescimento, mas a gente considera aquele momento um trauma, né? Porque a gente ficou completamente exposto, com uma sensação total de impotência. As atividades que nós exercíamos seguiram tendo que ocorrer de maneiras diferenciadas. Muitas atividades ficaram relegadas a um segundo plano, pensando em viagens, entretenimento e assim por diante, né? E isso gera no indivíduo uma série de alterações neuroquímicas, né, que vão colocando esse indivíduo no chamado modo de defesa, né? Então, é como se a pessoa tivesse alerta muito tempo, principalmente levando-se em conta essa ideia de um trauma. Seguindo isso, num momento que a gente já estava com uma um crescimento razoável, bem mais organizado, a pandemia parece ter ficado um pouquinho mais no passado, nos ocorre esses eventos climáticos, que a gente tem que entender, Jorge, que os eventos climáticos eles não ocorreram única e exclusivamente em maio. Eles vinham ocorrendo já Tá certo. anteriormente. Então, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul passou por uma seca muito grande, né, que passou meio batido, porque seca envolve só o agricultor, aquela coisa toda, não se levou muito em conta, mas com certeza aquilo já é um processo traumático, principalmente para o empresário que trabalha com agronegócio. E além disso, já vimos situações assim pontuais, como o Litoral Norte, ali em Cará, Santo Antônio da Patrulha, que já se havia tido um grande evento de inundação. Depois, em setembro, então, aquilo que se acreditava que seria a pior cheia do estado do Rio Grande do Sul, ali no Vale do Taquari, né, desse século. Em janeiro já tinha havido um outro evento em Porto Alegre, que tinha havido um grande alagamento. E, por último, agora em maio, que daí veio com toda a força, né? Então, o que ocorre? A sociedade, de uma maneira geral, por menos que tenha sido atingida, ela passou por essa situação de total impotência, né? E por mais que tu não tenha tido a tua casa atingida, tu teve o teu estado atingido. A gente tem que entender que nós estamos num estado que não tem um aeroporto, né? A gente está com uma como se diz, a gente está com uma base aérea que funciona quando pode. Temos um outro aeroporto
de médio porte que funciona quando pode. Então, todas essas questões vão impactando na população em geral e principalmente no empresariado, né? Porque o empresariado precisa escoar a sua produção. Por exemplo, se nós formos analisar, né, e a gente fica agora especialista em meteorologia, né, o estado do Rio Grande do Sul teve 3 alertas meteorológicos num mesmo dia e alertas completamente divergentes. Um Divergente. era uma tempestade com mais de 100 milímetros de água no sul do estado, com ventos de mais de 100 quilômetros. No meio do estado, clima de deserto. E no norte do estado, altas temperaturas. Então, isso efetivamente impacta no que tu vai esperar, né? E tu sempre volta àquilo que eu falei no começo, que é a parte importante, né? Que sempre a gente vai estar no modo de defesa, Tu na sabe por que expectativa, né? eu toquei em maio? Porque, como tu bem disseste, teve essas já que aconteceram já no tempos atrás, mas ainda mesmo a gente sendo gaúcho, já acontecendo no Rio Grande do Sul, mas está acontecendo lá. Uhum, Não chegou exatamente. aqui, não chegou Uhum, aqui uhum, e o pessoal então continua a vida normal, tendo alguns prejuízos, seja através da alimentação, porque o transporte, aquela coisa, mas até aí tudo bem. Mas quando chegou aqui, uhum, que a gente vê os empresários precisando fechar as empresas. uhum, Praticamente todas elas, ou melhor, muitas delas completamente inundadas. uhum, O que que passa na cabeça de um camarada desse? Eu até vou te dizer porque o meu mercado é imobiliário. uhum, Teve uhum, um empresário que me disse, olha tio, eu preciso sair daqui de onde eu estou, embora em prédio próprio, porque baixou a moral de todos uhum. os nossos empregados. Exatamente, exatamente. Nós estamos totalmente desacorçoados. Por isso que eu fiz a questão de fazer essa referência de maio, para a gente então poder Uhum. colocar mais muito bem demonstrado por ti com relação a isso. Mas vamos lá. E a incerteza? Exatamente nesse aspecto que eu acho que é importante a gente poder pensar juntos, né, enquanto sociedade. Primeiro, a gente levar em conta, né, que esse empresário, como tu disseste agora, ele fica com a moral completamente baixa, né? Muitas vezes ele já por questões genéticas vai desenvolver um processo depressivo ou não tendo a genética, pode também desenvolver o que a gente chama um transtorno adaptativo com humor depressivo ou humor ansioso, né? Ou diversos, humor irritadiço. E, acima de tudo, o que mais nós encontramos agora é o estresse pós-traumático, o transtorno do estresse pós-traumático, porque a gente tem que levar isso como trauma. Tu entende, Jorge? Claro. Por quê? Porque, como tu colocaste, né, aquela pessoa, ela investiu muito de dinheiro, horas de seu trabalho, seu suor, mantém uma série de famílias sob a sua responsabilidade e, acima de tudo, quando tu decide empreender, tá? Quando tu define que tu vai empreender, independente de qualquer coisa, tu vai depositar uma grande energia psíquica e emocional naquele teu negócio. Tu vai ter, a partir daquele teu negócio, uma realização. Tá? Aquele teu negócio é como se fosse, né, para Hum, muita gente, o filho dele. Tu entende? É ali que tu vai sustentar tua família, é ali que tu vai, como é que se diz, ter um serviço à população. Tu me entendes? Então, com toda essa energia psíquica e essa energia emocional, é óbvio, certo, que tu vai começar a entrar dentro dessa seara que a gente falou, dessas patologias psiquiátricas. E, obviamente, né, em menor ou maior grau, tu vai começar a te questionar, né, se tu deves ou não investir aquela energia psíquica e emocional naquele negócio
que tu estava tão habituado a fazer, porque de uma maneira inesperada, aquilo deixou de existir, né, Jorge? Aquilo passou a ser agora um, um não mais aquele sonho, porque o que mais me chocou em todos os processos da enchente, que embora nós tenhamos tido vítimas, né, fatais, pessoas que perderam familiares, que perderam amigos, comunidades que perderam esses entes, esses seres humanos, digamos assim, Sim. acima de tudo, se perdeu muito da história afetiva de cada indivíduo, porque fotografias foram levadas embora, documentos foram levados embora, uh, aquele maquinário que tu investiu, que tu comprou, que tu recebeu o mecânico que montou, que tu escolheu o lugar, aquilo foi levado embora. Tu entendes? Então a gente não. Todo mundo diz, mas isso aí é uma questão material, o material a gente vai atrás. Não é assim. É que quando a gente tem um objeto, uma, uma, uma atividade em que a gente tem todo um investimento psíquico e emocional nessa atividade, é óbvio que aquilo não é assim. Como é que eu vou te dizer? Tu não vai te desfazer daquilo como se aquilo não fosse nada, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar nesse momento também para o nosso empresário. Exatamente. Por isso que eu fiz questão de trazer o Dr. Jefferson aqui, justamente para falar isso, porque tudo passa, né? As Uhum. coisas acontecem, as tragédias acontecem, e a gente já percebe que existe, já estamos restabelecendo, mas tem esse aspecto emocional aí, que isso é uma coisa que, de Não, repente, isso vai demorar muito, porque a gente tem que levar em conta, por exemplo, assim, eu vi uma empresa é, por exemplo, de vinagres ali na região do Vale do Taquari, que passou por duas grandes enchentes, né? É uma empresa histórica que está no imaginário de todos nós, né? Tu deve saber qual é. E daí eu fico pensando assim, a história daquela empresa foi levada adiante, né, Jorge? Então, assim, como é que aquelas pessoas. Tá, gente, eu vi o empresário lá, não, nós vamos nos reorganizar, vamos fazer, para ir para lá. essa é uma pergunta que eu queria te fazer, me permite, né? Claro, claro, Ele claro. diz isso porque ele precisa tomar a frente dessa situação. Uhum. Nós vamos lá, vamos tocar. Mas internamente, como é que você pode estar lidando isso? Ele está destroçado, digamos assim, tá? Ele tá é que a gente tem que entrar em alguns aspectos com o conceito da resiliência, né? Que eu já falei um pouquinho contigo e tu sabes mais ou menos como é que é isso. É aquela velha história assim, que a gente roubou essa terminologia da física, né? Então, é quanto que um material recebe de agressão, digamos assim, e quanto que ele pode voltar à sua forma normal, né? Então, a gente vai avaliar, né, quando a gente está trabalhando, conversando com algumas pessoas, qual é o grau de capacidade de que aquela pessoa tem de ser levada ao seu limite e ela retornar ainda com cabeça para retomar as situações, né? E a gente nota, né, que o povo gaúcho, por todas as suas características, ele é muito resiliente, né? Porque vai lá e briga, vai atrás, vai vendo. Mas eu tenho convicção e certeza que isso aquela pessoa está tirando uma força do dedão do pé, né? Até porque, junto com isso, a gente tem todo o processo de incerteza, quem vai auxiliar, como vai ser auxiliado, por que vai ser auxiliado, aquilo que nós falamos antes de conversar, de começar a conversar, as pessoas mal intencionadas, muitas pessoas usaram a tragédia do Rio Grande do Sul como plataforma para se promover, de promoção. Então a gente teve muitos influencers que enchiam caminhões, outros que diziam que tinham dado um milhão de reais, mas não é isso que o povo gaúcho precisa. O povo gaúcho precisava daquele colo que o Brasil inteiro deu, né? Deu. Eu acho que isso comprova o quão o Brasil é grandioso, né? E como o gaúcho é querido por todos. Como é querido, né? E também que faça com que a gente baixe também a nossa crista, porque a gente sempre tinha aquela coisa assim, não, porque o gaúcho é isso, o gaúcho é aquilo.
Não, nós somos brasileiros, a gente faz parte de uma federação, e quando a gente precisa, tá lá o nosso irmão do meio do Nordeste, do Norte, para nos dar a mão, porque nos respeitam. E isso é que eu acho que foi importante, e isso, tá, Jorge, é uma das coisas que também fortalece o empresário. O empresário saber que um cara lá no interior do Ceará, como estou pegando um exemplo, juntou a sua comunidade e mandou um caminhão com água aqui para o estado, isso também dá uma força para aquele indivíduo. Doutor Jefferson, o assunto está muito bacana e eu vou te convidar para a gente retomar logo após o nosso intervalo. Fique conosco porque nós já voltamos. Óptica Ponto de Vista e Lentes Zeiss. Confeccionamos lentes personalizadas porque o nosso desejo é fazer você enxergar melhor. No calçadão de Novo Hamburgo. Venha nos visitar. Voltando para o programa Negócio desta noite, tendo como convidado o Dr. Jefferson Escobar, médico psiquiatra, e nós estávamos falando um pouco sobre a saúde mental do empreendedor com tantas coisas que vêm acontecendo já desde a pandemia. Mas eu queria te trazer, meu caro Dr. Jefferson, um assunto que a gente fala do empresário de uma maneira geral, mas nós temos que também pensar assim bem pontualmente Sim. da mulher empresária. Além de ela ter que tomar frente de tantas coisas, tantas demandas, existe também a discriminação da própria mulher como empresária. Poderíamos falar sobre isso? Pois é, essa é uma temática que realmente me deixa muito, 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 muito contente em poder debater e triste por ainda estar debatendo, né? O que eu vejo aqui dentro desses eventos que nós tivemos, né, a mulher empresária, por todas as suas características, por toda a questão social em que geralmente, na maioria das vezes, a mulher tem a função materna, né, dentro das relações, né, interpessoais, dentro de um casamento, né, responsável pela educação dos filhos, etc, etc. E aquela mulher que, com certeza, teve que lutar muito mais do que a maioria dos homens para ter aquele espaço onde ela exercia o seu, a sua profissão, tinha que brigar diariamente contra diversos preconceitos, né, dentro dessa ideia machista que é a nossa sociedade. Essa mulher a gente tem que multiplicar por 10 ou por 1000 as dificuldades que ela está tendo neste momento, né? Porque, além disso tudo, o que se nota é que existe uma corrente muito forte atualmente, que a gente observa, e existem pessoas que preconizam isso, em que querem que a mulher retorne a ser somente um apêndice da figura masculina, né? E isso acontece de uma maneira muito malvada dentro da sociedade e atinge muitas vezes aquele indivíduo que é o subordinado daquela mulher. Então, dentro dessa situação, desse processo de desvalorização, a mulher ainda tem que enfrentar todo esse aspecto que ela já tinha conquistado a duras penas, e que vai para frente, que vai para trás, e que dá um passo, que dá dois para trás, dá um para frente, e assim por diante. Agora ainda existe essa corrente em que o processo de desvalorização dela é cada vez mais preconizado. É mesmo. Existe. Sabe que eu até vejo assim, porque há tantos movimentos pela... A gente vê assim que cada vez mais ela vem assumindo posições E o que é de isso? liderança e principalmente até como empreendedora, né? Mas assim mesmo tem uma corrente forte querendo que isso não aconteça. Exatamente. Inclusive com leituras errôneas, né, da Bíblia, né, do Novo e do Velho Testamento, dizendo que a mulher ela só pode ter sua realização a partir de um homem. Tu entendes? Então a gente vê mulheres que absorvem esse conceito, o que eu acho que está no seu direito,
né? Mas que não deve comprometer o direito daquela outra mulher que está, sim, sendo empreendedora, brigando contra essas questões de machismo que a gente encontra dentro da sociedade. E daí tu imagina assim, se tu vai num espaço em que isso é dito, né? Dentro de um espaço que tu está procurando um alívio espiritual e isso é dito, e tu chega, a tua chefe, a tua gerente, a tua patroa é uma mulher, como é que isso funciona? Tu entendes, Jorge? Então, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que ter um respeito muito grande, porque a mulher, dentro de diversas funções, no que ela entra, como é que se diz? Ela revoluciona aquela profissão. Ela tem uma visão que é complementar à do homem. Ela não é inferior à do homem, ela é complementar. E isso é vital para que a nossa sociedade tenha muito mais respeito. Mas é interessante, eu achava que todo movimento era uma corrente para fazer a mulher colocar no lugar que é devido a ela. Não. E, ao mesmo tempo, então, tem as próprias mulheres fazendo um trabalho contra, dizendo que não precisava tudo isso aí, fica como está o que foi dito lá pelos livros e tal. Exato, né? E que não foi por aí, tu entendes? E a gente tem que entender que é um anacronismo, né? Então, assim, a gente tem mulheres de destaque e que, infelizmente, a gente tem que citar mulheres de destaque, é um absurdo, porque eu não vou citar homens de destaque, mas, assim, a força da mulher nesse nosso evento, meu Deus do céu, o que nós tivemos de enfermeiras, socorristas, as mulheres que, de maneira voluntária, iam fazer os alimentos para os socorristas, separando roupa, costurando roupa, fazendo suas questões, gerenciando as suas casas, gerenciando as suas empresas, junto, parelho, com todos os homens. Sem holofote. Sem holofote nenhum, cara. Então, isso para mim que é a questão, que é uma das questões que eu acho que é a pior ameaça que nós temos para as nossas mulheres atualmente. É esse retorno a um processo extremamente agressivo e que não auxilia essa evolução que nós precisamos tanto. Essa evolução afetiva que a gente necessita, essa evolução emocional. Eu não consigo imaginar um mundo em que não tenha essa igualdade entre as pessoas. É uma igualdade que tu escolheu o que tu vai fazer. É o livre-arbítrio, é o maior presente que Deus nos deu. A gente poder ter cabeça para decidir o que a gente quer, respeitando o próximo. Lamentavelmente, a gente não consegue individualmente fazer isso, mas claro que cada um fazendo a sua parte, isso tudo é possível. Uhum. Por isso que a gente precisa acreditar que isso é possível. Então, aí eu vou te convidar para a gente pensar assim, nem tudo está perdido, né, doutor? Não, ao contrário. Eu acho que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito otimista, sabe? A minha mãe, assim, com todas as suas limitações, que não teve oportunidade de estudar, minha mãe seria se tivesse tido oportunidade na época, né? Minha mãe era do começo do século XX, se ela tivesse tido oportunidade, ela seria uma baita de uma engenheira, porque ela fazia tricô, guardava números de todo mundo. Então, assim, dentro da sua limitação educacional, ela dizia um ditado que eu sempre carrego e que levou assim: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Né? E eu acho que isso é a nossa realidade, é a realidade do gaúcho, né? A gente às vezes está muito bem e às vezes a gente está muito mal, né? Em muitas situações. E eu acho que essa situação que nós enfrentamos agora foi extremada, já se sabia que ia acontecer, então a gente tem que, a partir de uma crise, a gente tem que aprender com ela. A gente não pode ficar chorando, não pode ficar se amaldiçoando. A gente tem que aprender com essa crise. A gente tem que aprender que a gente tem que cuidar de nós. Eu queria te perguntar justamente porque nós falamos há pouco sobre a incerteza, né? Uhum. Mas só assim, já se fala que isso vai acontecer daqui um pouco mais de novo. Uhum. Entende? Estão falando que isso de repente vai acontecer. Por isso que nós estávamos dizendo, pô, mas qual é que é? O que passa na cabeça de alguém que está reconstruindo e daqui um pouco vai acontecer de novo? Isso é terrível também, né? É muito complicado, mas aí é que tá, Jorge. Esse é o grande problema. A gente tem que pensar
num outro aspecto. A gente teve essa crise, então a gente tem que crescer com essa crise. A gente tem que entender que a gente não pode tratar o nosso ambiente como a gente vinha tratando. A gente tem que respeitar o ambiente, mas também entender que a gente tem que ter medidas e tem que ter pessoas que estejam envolvidas em pensar as nossas cidades novamente. E isso vai ser um alento. Então o gaúcho tem que pensar assim, olha aqui, tchê, em 1941, e ficou pronto em 1970, nós tínhamos um sistema para que protegesse de 6 metros. Foi 5 e entrou tudo, passou pelas frestas. Houve um problema aí, gente. Então, a gente estava protegido, né, Jorge? Pseudo-protegido. Por quê? Nós que temos um carro, anualmente a gente faz uma revisão, né? Ou chega a 10 mil, se faz uma revisão, nós não revisamos as nossas defesas. E muitas vezes a gente deixa de fazer isso. Então, temos uma crise, vamos aprender com ela. Mas eu fico tão preocupado porque, afinal de contas, para poder fazer exatamente tem que ter uma vontade política muito grande também. Mas aí é que tá. Eu acho que o gaúcho tem que aprender uma coisa. Quem é que pode nos representar? Quem é que pode representar esse povo que todo o Brasil gosta? E que a gente achava, não, os nordestinos isso, nordestino aquilo, nordestino aquilo outro. Não, estavam lá. Ah, não, os cariocas são malandros. Ah, não, o mineiro... Tu entende que a gente... E nós querendo até a independência do Brasil, né? Até a independência, a gente... Imagina nós independentes. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter representantes que nos protejam. Isso é trabalhar com a saúde mental também. A gente saber que aquela pessoa ali, ó, tá fazendo as revisões, tá cuidando do nosso esgotamento, tá cuidando dos nossos rios, tá cuidando dos nossos arroios, porque ficou aquela peixe, não pode drenar rio, não pode... Aonde que tiraram isso? Entende? Isso aí é de 1900 e lá vai pedrada. Como é que é isso, gente? Então, ficam todas essas desculpas, um jogo de empurra e o nosso empresário, nosso investidor, perdido nessa jogada. E uma coisa que eu acho importante, Jorge, assim como a gente tem que cuidar da nossa cidade, da nossa casa, do nosso estado, a gente tem que cuidar do nosso corpo e da nossa mente. E como eu disse, é um momento em que nós estamos muito, como é que se diz, vulneráveis a desenvolver transtornos psiquiátricos. Jefferson, eu quero pegar esse teu gancho para tu poder dar o recado, para justamente a nossa audiência poder ouvir de ti, que convive com esses sintomas todos das pessoas te trazendo situações, para que tu possa, através daquela câmera, dar o recado e que eu tenho certeza que será sempre muito otimista. Sim, com certeza. Eu acho assim, ó, o que é importante nesse momento é a gente cuidar da nossa cabeça, tá? E o que nós temos de dificuldade nisso, né, Jorge? A gente tem uma situação que todo mundo fala de preconceito com a mulher, como acabamos de falar, com a pessoa negra, afrodescendente, o grupo do LGBTQIAPN+, não disse errado, faltou alguém, me desculpa, mas a gente tem um tipo de preconceito muito grande com a doença psiquiátrica. O nome desse preconceito é psicofobia. Então, empresária, tu não tá legal, tu não tá te sentindo bem, tu tá deprimida, tu tá deprimido, tu tá com algum sintoma que não é do teu jeito, tu tem uma história da tua família com relação à doença psiquiátrica, te cuida. Procura um atendimento, procura o psiquiatra sem ter vergonha, porque muitas vezes, né, Jorge? Ah, não, eu tô me sentindo bem, eu vou ali no neuro. Psiquiatra é pra louco, né? Psiquiatra é pra louco, psicofobia. Então, assim, ó, vou no neuro. Não, vai no psiquiatra. Aqui na região, no Vale dos Sinos, nós temos um grupo de psiquiatras fantásticos. Não precisa ser comigo, não precisa ser com Beltrano, com Ciclano. Nós temos uma equipe bastante capacitada, né? Um grupo, nós nos reunimos, nós estudamos, nós conversamos, nós temos uma grande amizade. Então, empresário, tu tá coberto, tu não tá sozinho nesse momento, tá todo mundo junto.
Se vocês observarem nos colaboradores de vocês, também procurem a gente, não sintam que vocês estão ofendendo, levem aquele funcionário a um atendimento adequado. Nós temos também grupos e cooperativas de psicólogas excepcionais. A cidade de Novo Hamburgo e de São Leopoldo, pegamos o Vale aqui, é uma cidade abençoada na saúde mental, porque nós temos um grupo muito bom, alguns trabalham na rede pública, mas a gente sabe que se vocês procurarem o auxílio dessas pessoas, vocês vão ser bem acolhidos. A gente está à disposição e, acima de tudo, não sejam preconceituosos, principalmente consigo. Vamos acabar com a psicofobia. Maravilha! Olha só que coisa boa. Tu sabe que conversar contigo sempre é bom, viu? Porque a gente aprende. Olha, tu já conhece bem a nossa sistemática, né? Porque já tivemos outras oportunidades. Mas eu sempre fico muito feliz porque esse aspecto da dificuldade, mas trazer também uma luz no fundo do túnel, isso é maravilhoso. O nosso estado é lindíssimo, nós temos coisas fantásticas. E outra coisa, a gente tem a sensação de casa arrasada, né? Mas olha só, eu circulo, como tu sabes, né, Jorge, pelo norte do estado. Então, a gente sabe, assim, uma região pujante como Passo Fundo não foi tão atingida, a Serra, algumas áreas também não foram atingidas. Então, o estado do Rio Grande do Sul vai se recuperar. Vamos seguir empreendendo. Mas, acima de tudo, vamos exigir que cuidem da gente e nós vamos nos cuidar também. Maravilha. Meu caro Dr. Jefferson Escobar, te agradeço muito ter tirado o teu tempo para participar novamente e atender o meu convite. E eu gostaria, então, de te pedir as tuas considerações finais. Muito obrigado. Bom, Jorge, eu te agradeço muito também essa oportunidade. Eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de trabalho, né? A gente precisa estar junto de quem faz Novo Hamburgo e o Vale dos Sinos girar, né? E a gente precisa ter essa grandeza, né? De pensar assim, foi ruim, mas a gente consegue se recuperar. E aquilo que toda a sociedade tem evitado agora, principalmente pai e mãe, sabe que eu tendo muita criança e adolescente. Ninguém quer ter mais crise. Claro, a crise é ruim, mas é com a crise que a gente cresce. Vamos crescer. Perfeito. Pessoal, depois de todo esse bate-papo que a gente teve aqui, tenho certeza que alguma coisa ficou na mente de vocês, até porque se tu está sentindo algo ou alguém próximo de ti, como o próprio Dr. Jefferson disse, procure ajuda, não fique achando aquela coisa que só procura profissional quando é para quem é louco, mas nada disso, viu? Então, juntamente com o Dr. Jefferson, eu vou convidar para a gente poder, então, naquela câmera central, nos despedir, desejando a todos vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda maravilhoso. E não esqueçam, o programa é negócio às 22 horas na próxima terça-feira. Eu estou aguardando vocês. Certo, Dr. Jefferson? Certo. Então, vamos aproveitar. uma boa noite e muito obrigado pela participação de cada um dos senhores. Tchau, tchau.